Joyce já está online. Maravilha. Lilia, depois a gente conversa. Graças a Deus. Jano, tudo bem, Jano? Jano de Belém do Pará está participando com a gente aqui. Maravilha. Vamos ver aqui agora a nossa amiga Joyce. Joyce. Tudo bem, Joyce? Tudo bom, graças a paz. Paz. Você está me ouvindo bem? As pessoas que estão entrando na sala, vocês estão ouvindo bem a gente? Está me ouvindo bem? Ok. Olá, Ana, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos vocês que estão entrando agora na nossa live. Uma live extra, inclusive. Bia, tudo bem, Bia? Que bom ter todos vocês aqui. A gente está hoje numa live. Aline, tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Que bom. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui hoje na nossa live extra, né? Uma live extra do projeto Eu, Nós e a Vida Pós-Covid, com essa pessoa maravilhosa que é a Joyce Araújo, que vai estar compartilhando com a gente. Nosso assunto rendeu, Joyce, na nossa primeira live, não foi isso? Foi, rendeu e o pessoal comentando. Falei, calma que vai ter a próxima. É verdade. Foi muito bom. O papo rendeu, o assunto é bom, é importante, principalmente para esse tempo agora que a gente está vivendo. Eu acho que um dos grandes desafios para as nossas vidas nesse tempo é como lidar com a família sem desconsolidar aquilo que já foi consolidado. São desafios, né, que nos assombram, desafios esses que também nos elevam. E a gente vai estar falando exatamente sobre isso hoje. Joyce, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui conversando com você, viu? Da gente bater esse papo, a gente conversar sobre coisas da vida, sobre a nossa família. E hoje, para quem não sabe, o tema da nossa conversa é Desafios da Família para o século XXI. Ainda dentro daquela temática onde nós estamos tratando informações sobre a sociedade, nós, eu, né, o indivíduo, dentro de todas as suas configurações e subjetividades. E a gente vai estar falando sobre família, os desafios da família para o século XXI. Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês que estão entrando e participando com a gente desse bate-papo que a gente está fazendo aqui com essa pessoa muito especial. Joyce, para quem não sabe um pouco, só uma pincelada do que a Joyce é. A Joyce, ela é pedagoga, né? Ela é especialista em educação especial, é psicopedagoga e atualmente está, né, cursando a neuropsicopedagogia. Ou seja, é uma mulher multiuso, multitarefas, multi-informações que está agregando cada vez mais na nossa vida. E, Joyce, na nossa última live, eu trouxe algumas frases de um livro que particularmente eu gosto muito, que é O Pequeno Príncipe, né? E eu gosto muito de algumas falas do autor do livro e do conteúdo do livro. E uma das coisas interessantes que a gente pode ver no livro é que ele nos ensina a não sermos adultos chatos. A gente vai crescendo com a vida, a gente vai crescendo nas nossas ambições, nas nossas realizações, mas a gente não pode esquecer que um dia a gente foi criança. E a gente leva isso para a família. E quantas das vezes eu fiquei pensando, antes de começar a live, eu fiquei relendo novamente algumas páginas daquele livro, e eu fiquei lembrando de coisas muito gostosas que eu li, que eu aprendi, e foi muito interessante, e isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando. Falei, caramba, a gente cresce, e a gente vai se desenvolvendo e a gente vai esquecendo de quem nós fomos. E uma das coisas que a gente não pode deixar de esquecer nunca é que um dia nós fomos crianças. E tem uma frase maravilhosa que eu destaquei para a gente começar esse nosso bate-papo, que diz assim: se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E falando de família,
falando de desenvolvimento de família, não tem nada melhor do que a gente pensar na figura de modelo que os pais são para os seus filhos. A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui com a Joyce. Então, Joyce, sem delongas, eu quero começar a fazer algumas perguntas para você que são questionamentos meus, tá? E a gente vai bater essa nossa roda de conversa aqui. Segundo o escritor e o pensador Francis Bacon, do século XIX, se eu não me engano, ele disse que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Quem não busca conhecer aquilo que não sabe, sempre será guiado por aqueles que sabem alguma coisa. Muitos pais, hoje em dia, cobram a aprendizagem e o desenvolvimento dos seus filhos. Só que a maioria deles já se estacionaram na vida no quesito aprendizado. Como lidar com essas falhas de modelos existentes nos lares? Isso não soa um pouco, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Depende, né? Depende do ponto de vista. Por quê? Claro que essa fase de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, isso é muito negativo porque a criança, ela vive do que ela vê muito mais do que o que ela ouve, né? Do que ela escuta. Então, o que ela está vendo, o modelo que ela está vendo, né? O exemplo que ela está vendo ali dos pais, vai contar muito mais do que aquilo que ela escuta os pais dizer. Então, assim, o que ela vai ver é o que ela vai focar. E, com certeza, a educação, o tratamento, a vida em família, ela precisa ter coerência. Não existe o tratamento familiar, a vida em família com falta de coerência. Se você prega uma coisa, você precisa viver aquilo que você prega. Porque, com certeza, essa falta de coerência é o que ocasiona aí, futuramente, problemas. Exato. Muitos pais falam aquela frase, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Como aconteceu isso? E provavelmente pode ter sido nesse pequeno deslize aí que muitos de nós erramos. A gente comete muitos erros. Os pais erram. Até uma pergunta que eu ia fazer. Os pais erram? Para você, os pais erram? Sim, claro. Claro, né? Então, assim, nós, enquanto pais responsáveis, a gente erra. Só que na nossa vida a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa ter noção de quem nós somos, né, o que estamos fazendo. E as nossas atitudes, elas vão contar por demais. Em relação ao que você falou, né, do pai que está sempre buscando uma riqueza, incentivando no seu filho algo melhor e eles mesmos não conseguem ter, às vezes por uma falta de... Às vezes por uma ignorância ou falta de estudo. Existem sim muitos filhos que conseguem. Isso vai depender muito de como o pai se direciona para essa criança. Porque tem muito pai que quer que o seu filho, né, vá à frente, avance, mas ele não dá exemplo, mas também não libera palavras. Piorou a situação. Com certeza. Claro que eu sou muito a favor do exemplo, do modelo, daquilo que o pai está fazendo, daquilo que ele constrói com a família, porque a criança, ela vai visualizar aquela situação e ela vai entender que aquilo é o correto. Às vezes, você pode, como pai, né? Eu, com a minha filha, às vezes eu olho para ela e ela faz coisas que eu faço e eu não percebo que eu fiz. Eu falo, gente, igualzinho a mãe, ou igualzinho ela fez, igualzinho o pai. Então, o nosso modelo de vida, né, aquilo que a gente faz, conta muito. Porque as crianças, Márcio, elas imitam o tempo todo. Né? Você vai ver uma brincadeira, né, ou brincadeira de escola, a criança vai reproduzir o que a professora fez. Então, às vezes, não é o que ela fala, é o que ela visualiza. E muito interessante que Vygotsky, né, um psicólogo russo, ele entender como isso influenciava na vida da criança. E segundo ele, segundo Vygotsky, quando a criança ela imita alguém, quando ela imita,
ela não só imita uma ação, ela imita valores, ela imita conceitos, ela imita decisões. Ou seja, essa parte de você passar verdadeiramente quem você é, o que você faz com o modelo, com o fazer, é muito mais poderoso do que a gente imagina. E Márcio, voltou? Oi, tô te ouvindo. Eu agora lembrando aqui, olha que exemplo incrível, Márcio. Entendi. A história de José. Eu estou apaixonada pela história de José. E José, né, com seu pai Jacó teve aquela estrutura familiar e errou com seu irmão, enfim, não vou prolongar o assunto. Mas o que eu quero focar aqui, Jacó teve aquela iniciativa de pedir perdão para seu irmão, ok? Ele pediu perdão. Engraçado que no versículo, eu não lembro agora, acho que é Gênesis, né, 33, por aí. Eu lembro que o versículo, ele enfatiza, no versículo fala que teve, né, as suas mulheres, as servas e seus filhos, Lia e seus filhos, Rebeca e José. O versículo enfatiza José. E eu fiquei pensando, analisando, por que enfatizou José? Quem teve uma história imensa e linda foi José. José viu a atitude do pai, pedindo perdão. E o seu irmão, seu tio, liberando perdão para ele com abraços e beijos. Isso. E o que aconteceu com José, Márcio? Ele fez a mesma coisa. Ele liberou perdão para os seus irmãos, Márcio. Gente, essa passagem, eu estou apaixonada. Porque, gente, o poder do exemplo. Talvez se ele não visse a atitude do seu pai, do seu tio, talvez ele não liberasse o perdão para os seus irmãos. Sabe? Então, assim, o exemplo, aquilo que a criança vê, é muito poderoso. Claro que eu tenho que falar, né? Eu tenho que insistir, tenho que liberar palavras, mas aquilo que eu faço tem muito mais poder. Tem uma psicóloga, eu não recordo o nome dela, que ela fala que a criança até os 8 anos é a fase fundamental que ela consegue sugar todas as informações dos pais. Em relação a modelos, os pais até 8 anos de idade é a peça fundamental na vida da criança. Enfim, terão outros modelos, né? Surgirão outros modelos, mas até 8 anos, aquilo que o pai puder liberar para o seu filho, libere. É a fase mais importante, libere. Porque a criança vai conseguir sugar essas informações e provavelmente, conforme vai crescendo, vai desenvolvendo, vai conseguir colocar, encaixar aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela visualizou, aquelas conexões que ela conseguiu, né, puxar, conectar no decorrer da sua vida. Ótimo. Você está falando, eu estou lembrando, a gente está falando de modelos, né? Modelos é óbvio, existenciais dentro da família, da casa, né? Eu lembro de algumas coisas muito importantes, sabe? Por exemplo, eu adoro uma frase de Francisco de Assis, que ele diz assim, utilizando como analogia em relação a modelos. Ele diz assim, pregue a palavra o tempo todo. E, se necessário, pregue o evangelho o tempo todo. E, se necessário, use palavras. Ou seja, o próprio Francisco de Assis já tinha dito uma frase anteriormente, dizendo que palavras, ela arrasta pessoas, mas o exemplo, ela acarreta multidões, ela vai gerar muito mais impacto naquilo que você faz e em relação àquilo que você simplesmente diz para as pessoas fazerem. Até porque quem tenta convencer muito o outro pelas ordens, acaba estabelecendo ordem por meio do autoritarismo e não pelo respaldo da autoridade. E isso é uma coisa interessante, porque eu fico pensando, Joyce, que às vezes, olhando uma configuração, por exemplo, familiar, às vezes a mulher, eu gosto muito de falar sobre isso, o marido sai de casa, eles se separam e às vezes a mulher precisa se dedicar e se reinventar ao máximo para poder construir a vida dos filhos. Trabalha, se torna mãe e pai ao mesmo tempo e, em contrapartida, outras pessoas declinam
entregam os pontos. Eu gosto muito de pensar na ideia de que não existe vida que deu certo e vida que deu errado. Existem pessoas que deram certas e pessoas que deram erradas. Porque no meio do caos, as pessoas se permitiram ser transformadas, se permitiram evoluir. Porque, como Tomás Halick mesmo diz, um teólogo, ele diz que toda crise é uma chance. É uma chance de quê? É uma chance de se reinventar, é uma chance de renovar, é uma chance de elevar a pessoa que se é para se tornar quem almeja se ser. Então eu percebo que assim, essa questão do modelo é muito importante, até mesmo para poder quebrar padrões. Porque às vezes a gente fica querendo que os nossos filhos sejam melhores do que nós, mas que, na verdade, a gente fica reproduzindo o padrão daquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados, e a gente vai reproduzindo isso ao longo dos anos. Ou seja, você sempre buscar a continuar na rota do conhecimento e do aprendizado é exatamente uma forma de também você quebrar esse paradigma dos padrões, não é isso? Isso aí. E, Márcia, assim, algo muito interessante também é que nós, o cérebro, tem neurônios. E o interessante é o neurônio espelho. Exato. Gente, a criança tem neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Você acaba imitando o outro automaticamente, de forma involuntária. Por mais que você não queira, você acaba imitando porque você tem o neurônio espelho. Agora, você imagina a criança dentro de casa que tem o neurônio. Quem ela vai imitar? O que ela vai imitar? Então, assim, eu estou trazendo essa responsabilidade nossa, porque, assim, a minha fala, ela é muito voltada para despertar os pais. Bem claro. Assim, ela é muito voltada para despertar. Eu entendo toda a situação, eu entendo todo o desespero que acontece, eu entendo as dificuldades, porque eu sou mãe, eu tenho família, eu tenho esposo. Eu sou normal igual a todo mundo. Só que o que eu tenho que fazer, que é minha missão, é despertar cada vez mais os pais e a mim também, colocarmos os pés no chão e entendermos a nossa missão, Márcio. Sabe, nós temos uma missão tão poderosa, é tão gratificante você conseguir criar ali o seu filho, conseguir liberar conhecimentos para ele. Por mais que às vezes tem muito pai, Márcio, que realmente, igual você falou, tem muitos pais que larga de mão. Acabou, é muito difícil, prefiro com palavras. É muito difícil você educar, é muito difícil você ensinar. E cuidar, gente, cuidar não é porque você quer, não. Cuidar é lei. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o tempo todo, Márcio, ele fala que a família tem que cuidar. Independente de qualquer situação, a família tem que cuidar. Então, cuidar é uma obrigação. Agora, o que você vai fazer além de cuidar? Amar, ensinar, né? Então, assim, cuidar é obrigação já dos pais, nossa obrigação. Só que eu tenho que muito mais que cuidar, não tenho só que cuidar. Eu sou um bom pai, eu estou cuidando. Não é só cuidar, é dar exemplo, é mostrar o que é a vida, é entregar valores, morais, porque isso vai fazer parte da vida dessa criança hoje, que futuramente vai se tornar um cidadão. Exato. Ou seja, Joyce, o sucesso dos filhos está no modelo dos pais, né? Acredito. Eu acredito. Muito interessante isso que você está falando, viu? E aí eu fico pensando no seguinte, Joyce, a gente sabe que, olhando pela perspectiva do modelo ainda, pais desassociados da realidade contemporânea, produzem desafios na vida dos filhos, principalmente nas fases que eles estão de desenvolvimento. Na maioria dos casos, quando o filho não repete o mesmo padrão dos pais, exatamente isso que a gente está falando aqui, a gente vê os pais entregando os filhos nas mãos de outros mentores, na mão de outras pessoas para cuidarem da educação e do desenvolvimento do seu filho. Qual seria, dentro dessa conjuntura e dessa configuração, o papel da vulnerabilidade para o desenvolvimento dessa família? É muito interessante, porque quando o pai ele terceiriza a educação, vamos lá, né? Vamos trazer para a prática, para a realidade. O pai precisa trabalhar o dia inteiro, a mãe também precisa, todos estão trabalhando. Precisa de alguém para cuidar da sua criança.
Ele necessita de alguém. Então, então é uma necessidade ele liberar a criancinha dele para alguém olhar. Ou que seja uma instituição, ou que seja um cuidador, vai precisar de alguém. Só que o pai também tem que ter a consciência de que essa criança provavelmente não terá, essa criança ela não terá as éticas e as morais do pai. Ela vai ter, sim, uma combinação de comportamento, de moral, de ética, do cuidador. Uhum. Então, eu chamo atenção agora, né? Eu chamo atenção para esse pai que precisa terceirizar a educação do seu filho. Esse pai ele precisa entender quem é essa pessoa. Sabe? Se for uma creche, a criança vai chegar lá 6 horas da manhã e vai sair 6 horas da noite. Quando a criança chega em casa, o que o pai faz com a criança? Dá janta e coloca para dormir. Ou nem dá janta, porque a creche já dá, então coloca para dormir. Então, qual é a educação que o pai e essa mãe vai conseguir introduzir na criança? Vai conseguir alguma coisinha, né? Ou no sábado, ou no domingo. Mas muito mais, a escola vai conseguir liberar, ou um cuidador, ou uma avó, um tio. Ou seja, não está mais nas mãos dos pais, vai estar na mão de outra pessoa. Então, o meu alerta, né, o que eu posso falar para ajudar? É que esse pai ele precisa conversar com quem está olhando essa criança. Conversar com o professor, viu alguma coisa diferente, conversar, tentar entender. O pai vai ter que estar em conexão com o cuidador. Ó, eu quero que faça isso aqui eu não quero que faça, eu quero que seja desse jeito. E provavelmente não vai ser do jeito que o pai quer. Porque não tem ninguém melhor para cuidar do filho do que o pai e a mãe. Mas eu entendo essas necessidades. Quer falar? Agora, assim, você acha que é necessário também um passo do pai ou da mãe dizer assim, ó, eu não sei lidar com isso? Reconhecer. Com certeza. Porque às vezes a gente não sabe lidar com as coisas. E nós não somos obrigados a saber lidar com tudo. Quando eu penso na vulnerabilidade, eu penso na exposição das minhas fraquezas. Então, às vezes, olhando principalmente pela perspectiva de uma pessoa que depende inteiramente de você como pai e mãe para se desenvolver na vida. E precisa do teu modelo para isso. E às vezes o pai está enrolado, está com um monte de coisa. Por que os pais não pedem ajuda? Por que eles não procuram um psicólogo? Por que eles não procuram uma ajuda espiritual? Seja lá o que for. Mas simplesmente vão levando as coisas assim, vamos ver até onde vai dar, não é a nossa vida. Exatamente, a gente tem essa cultura, não, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar, vamos empurrando. Aí passa um mês, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 5 anos, e ainda eu tô igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim, caramba, só que não é completamente. Então, por que não lidar? Exato, por que não lidar com a vulnerabilidade da perspectiva de eu preciso de ajuda, eu não sei lidar com isso. Quem eu tenho que procurar para poder me ensinar? Os pais, me ensinar. A gente já falou sobre isso em outras questões. A gente vive num mundo onde tudo muda. E a grande questão não é a mudança do mundo, porque o mundo historicamente sempre mudou. A questão é a velocidade que essas mudanças vêm ocorrendo. E os pais, eles não são obrigados a saber de tudo, mas lidar com essa vulnerabilidade e de assumir essa fraqueza não ajuda a família a se consolidar ainda mais no desenvolvimento, na configuração emotiva. O que você acha disso? Não, com certeza. E, Márcio, existe um bloqueio muito grande em pedir ajuda. Lembra que eu te fiz uma pergunta? Ô, Márcio, o pai erra? Os pais, eles erram? Porque a maioria dos pais, eles acham que eles não erram. Eu leio, eu estudo, eu estou ali sempre buscando, mas eu erro demais. Nossa. Então, olha que frase interessante. Pai perfeito não é aquele que não erra, mas aquele que busca acertar. Sabe de quem é essa frase? Joyce Araújo, tá? Maravilha! Então, Márcio, assim, o pai realmente precisa buscar ajuda, mas eles têm um bloqueio. Em relação da criança ser vulnerável, essa parte de terceirizar, eu fico muito preocupada, porque você não imagina o que eu já escutei, o que eu já presenciei. Vou te contar só um caso.
Porque, assim, até ajuda as pessoas, né? Eu fiquei sabendo de um caso, já trabalhei em creche, enfim, eu fiquei sabendo de um caso que a criança, ela tinha por volta de uns 6 anos. Ela chegou em casa contando que a professora, a tia do banho, estava dando um banho nela de forma errada. Começou a mostrar a forma que ela estava tomando banho. A avó achou aquilo complicado, estranho, correu, pediu minha ajuda, eu falei, conta para a mãe, vai lá, faz alguma coisa. Contou para a mãe, sabe o que a mãe falou? Eu preciso trabalhar, isso é coisa de criança. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, existe pais e pais. Então, isso é um assunto muito sério, é um assunto que vai interferir para sempre, vai interferir na vida dessa criança. Então, o pai, aqui para não enlouquecer os pais, né, que precisam de uma ajuda, que precisam procurar pessoas, né, cuidadores, gente, uma dica, converse. E outra coisa, converse com a criança. A criança, ela tem boquinha, ela tem voz, ela sabe falar. Então, conversa com ela. Filha, o que você fez hoje? Como foi o seu dia? Estimula a criança a contar tudo. Porque a gente sabe, eu não estou aqui abafando, não, estou aqui falando mesmo. Porque a gente sabe os casos que acontecem por aí, né? São casos assim, eu sei de coisas absurdas, coisas mesmo de arrepiar. Então, assim, estimula a sua criança a falar. Pergunta a ela, filha, o que aconteceu hoje com você na escola? Quem te deu comida na boca? Quem te deu banho? Como que foi o banho? Porque o pai precisa de ajuda. Olha que situação, Márcio. O pai precisa de ajuda. Né? Não tem com quem deixar. Ou seja, tem uma creche ou um cuidador. E o que ele tem que fazer? Procurar saber o que essa pessoa está fazendo. É ligação, gente. Outra coisa, pai. Se você está aí e precisa dessa ajuda, você conhece o outro. O corpo, ele fala, gente. Sabe? E interessante, ô Márcio, que o cérebro, ele sabe quando a outra pessoa está mentindo. Isso é muito interessante. O cérebro, por mais que você não sabe, por mais que está disfarçando ali, o cérebro, ele se conecta com o cérebro verdadeiro. Então, vai, sabe? Conversa com o professor, liga, pede informação, conversa com a sua criança, explica, ó, aqui não pode tocar, isso aqui você não pode fazer, porque não tem jeito. Se o pai precisa, a melhor coisa é que ficasse com os pais. Mas já que não pode, já que precisa, é com diálogo, com conversa. Entendeu? Infelizmente, alguns casos pode acontecer que talvez a gente não vai saber no momento e só futuramente, mas o que puder fazer para resguardar essa criança, falar os valores, eu quero que faça isso com a minha filha, isso aqui minha filha não pode, isso aqui tem que conversar, é diálogo, não adianta, é muita conversa. Eu lido muito no mundo dos negócios, né? No meio corporativismo e tal, corporativista. E uma das coisas que a gente sempre fala, principalmente no âmbito da liderança, é que quando um líder ele se mostra vulnerável nas suas fraquezas para os seus liderados, ele produz uma capacidade de operacionalização e de performance muito maior, engajamento muito maior da sua equipe, porque a equipe não viu o líder como alguém distante, mas alguém que está ali próximo, junto a ele, também contém as suas fraquezas, as suas humanidades, né? A sua humanidade. E eu percebo dessa sua fala que o pai ou a mãe representando também, dizendo para o filho, olha, eu não sei lidar com isso. Ajuda a criar cada vez mais essa simbiose emocional. Não é isso? Essa conexão emocional, essa simbiose. É importante isso. E é engraçado, Joyce, na nossa última live, a gente estava falando sobre abandonos emocionais na vida dos filhos. Isso ocorre no processo onde os pais buscam as suas realizações, buscam as suas conquistas pessoais. E aí eu sempre defendi uma ideia, sabe, Joyce? De que criança não fica traumatizada porque ela não ganhou presente. Criança fica traumatizada porque ela não teve o tempo de qualidade com os pais, não teve carinho com os pais. Não é o fato de não ter ganhado presente de aniversário, não ter ganhado presente de Natal. Criança não fica traumatizada com isso. Criança fica traumatizada quando ela não tem o carinho dos pais, a atenção dos pais.
E como que a gente pode equilibrar essa realidade familiar, produzindo riquezas e consolidando a nossa família, Joyce? Como eu disse lá na outra live, é o equilíbrio. Né? Assim, o fundamental é o equilíbrio. Porque eu preciso trabalhar, eu quero enriquecer, né? Eu quero produzir, quero me destacar. E para isso tudo eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer por onde. Mas o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é a base do crescimento familiar. Eu acredito, Márcio, que uma pessoa estruturada, ela não vai querer ter um sucesso profissional e sua família lá para trás. Uhum. Pelo menos eu penso, né, a grande maioria das famílias, elas querem andar junto, né? Todo mundo junto, é o pai, a mãe e os filhos. Não o pai aqui, a mãe lá atrás e os filhos lá atrás. Mas eu acredito que isso é um conjunto, a família tem que estar equilibrada. E eu entendo, gente, eu sei como é difícil, eu sei que o pai chega cansado do trabalho, quer investir, quer estudar, quer fazer curso, e chega lá depois de um monte de curso, um monte de atividade, quer deitar no sofá, relaxar, descansar, mas esquece que tem um serzinho ali também estressado, esperando por um olhar, esperando por um beijo, esperando por um toque, às vezes esperando por um eu te amo, filho. É o que nós falamos, o que você falou no início, a gente esquece que nós um dia fomos criança. E a gente já passou por isso. A gente espera, né? Às vezes eu tô aqui em casa, eu cuido, eu dou banho, eu dou comida, faço bolo, eu brinco, eu faço um monte de coisa. Quando o pai chega, acabou. A mãe fica esquecida. Contigo deve ser igual, né? Chegou o pai, é o rei, e as crianças pulam no pescoço, né? Então, assim, por quê? Porque sente falta. A criança sente falta, gente. Por mais que a gente esteja com a cabeça cansada, é porque nós somos adultos, então nossa cabeça está cheia de coisa. É compromisso, é conta para pagar, é o esposo, é o filho. Então a gente, às vezes, não dá tempo de pensar no tempo de qualidade. Mas a criança não tem, a criança só quer o tempo de qualidade. Né? Eu não estou falando para ficar o tempo todo ali, mas é preciso ter esse equilíbrio, porque esse ser que não pediu para vir ao mundo, mas que nós fomos o canal para trazer eles, estão aqui. Então eles precisam da nossa atenção. Eles precisam do nosso olhar. Isso faz uma diferença enorme, Márcio. Sabe, bater no ombro assim e falar, filho, eu te amo. Dá um beijo. Fala, filha, papai está aqui, eu vou contar uma história à noite para você. Entende? Eu acho engraçado. Pode falar, desculpe. Pode falar. Não, eu acho engraçado você estar falando aí, eu estou lembrando do Ethan. O Ethan, às vezes, ele quer que eu fique no quarto, na sala, mas ele não, às vezes ele não quer que eu brinque com ele, do que ele está brincando, mas ele só quer que eu fique ali onde ele está, né, olhando ele. E às vezes eu acho interessante que rola aquela troca de olhares. Ele me olha para ver se eu estou olhando para ele, eu olho para ele, dou um sorrisinho para ele, aí ele sorri, aquela carinha dele, vai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe? E eu acho muito interessante, você está falando de tempo de qualidade, e aí eu lembro do Gary Chapman, do livro As 5 Linguagens do Amor. Muitos pais, Joyce, pelo menos aquilo que eu conheço, que eu já vi, já acompanhei, muitos pais perdem os seus filhos emocionalmente. Isso é uma coisa interessante, viu? Os seus pais perdem os seus filhos emocionalmente por acharem que aquilo que os fazem se sentir amado é o mesmo que fará os seus filhos se sentirem também amados. E isso serve para tudo. Serve para presente, serve para brincadeiras, serve para lazer. A gente vê muito isso em história de filmes. E isso é uma realidade muito grande. Por exemplo, o pai tem uma boa situação financeira, dá de tudo para o filho. De tudo. Conheço gente assim, mas o filho fica rebelde, o filho começa a fazer um monte de coisa que o pai não gosta, e os pais falam assim, caramba, eu dei de tudo para esse menino, dei carro, dei casa, dei viagem, dei de tudo, mas ele não me ama. E às vezes o que o faz sentir não é presente, o que o faz sentir amado é a companhia, é uma palavra de elogio, é um tempo de qualidade.
O que os pais podem fazer para reduzir esses muros emocionais? O que o amor, quando direcionado da forma certa, produz na família, no filho, seja em quem for, Joyce? É muito rico, esse livro eu já li, muito interessante. É muito importante os pais, né, conhecerem a família, o cônjuge conhecer um ao outro, conhecer o filho. Isso é muito interessante, como você falou. Às vezes eu acho que eu estou fazendo porque a forma de cada um de amar é diferente. Pode ser que seja igual, mas é muito provável que seja diferente. Eu tenho a minha forma de amar, de receber amor, o meu esposo tem a dele, a minha filha tem. Então é interessante, eu sempre falo isso com os pais, que é interessante os pais descobrirem a forma que o filho se sente amado. Isso. Realmente, como você falou, às vezes eu posso dar brinquedos caros, eu posso dar ou estar presente, mas às vezes não é isso que o filho quer. Às vezes o filho só quer um abraço, né? Uma palavra de afirmação. Então, realmente, nós, enquanto família, até não digo nem só pai, né, Márcio? Quanto cônjuge, o esposo também faz muito casamento, Márcio, entra em crise, o outro não corresponde à esposa. Né? Não sabe? Verdade. Né? Ela quer dar aquilo que ela se sente amada. Então eu vou dar, não, isso aqui vai me fazer me sentir amado, vai me fazer me sentir aceito, então eu vou dar isso. Mas o que o outro precisa não é o que você gosta. O que o outro precisa, cada um tem a sua subjetividade. E aí eu gosto muito de um filósofo Heidegger que fala que a gente precisa objetivar a nossa subjetividade. Não adianta a gente dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. A gente tem que dar para o outro aquilo que vai completar o outro, aquilo que vai preencher o outro, aquilo que vai fazer com que o outro se sinta vivo, vívido, diante de um mundo enorme, de um mundo de colégio, de amigos, de incertezas, de inseguranças geradas por colegas de colégio e um monte de coisa, sabe? Isso, caramba, a gente precisa pensar nesse... Isso é, e como o pai vai saber? Se conectando. Nessa correria toda do dia a dia, de trabalho, como que o pai vai descobrir a linguagem de amor do seu filho? Exato. Então, assim, desde a outra live, eu volto a falar que você ter uma família, construir uma família, viver em família, é um desafio constante. Todos os dias nós somos desafiados. E, Márcio, na sociedade na qual nós vivemos, é um desafio você ter uma família estruturada. Você ter uma boa base familiar. Pessoas desconstroem rápido o que você constrói há anos na sua família. Então, assim, por isso que a nossa fala, eu pego um resumão, por isso que a nossa fala, por isso que o nosso exemplo, por isso que aquilo que você faz precisa estar muito forte dentro da sua família, principalmente dos seus filhos. Os nossos filhos estão em construção, estão em formação, eles estão sendo formados. E claro, eles vão ter... Gente, os nossos filhos vão ter influências. Vai ter influência de amigos, vai ter influência da escola, vai ter influência da sociedade, das mídias sociais. Eles vão ter influências. O meu papel aqui, o que eu estou falando, eu não estou falando que os nossos filhos vão sair. Vamos colocar ele dentro de um potinho de vidro, tampar. Dá vontade? Meu Deus. Eu queria colocar Manu e abrir só com 30 anos, 28 anos, só que não dá. Então, nosso papel, né, é fortificar a nossa base. Porque mais tarde eles vão ter desafios e o que nós passamos, os valores, precisa estar forte, para que eles não venham ser corrompidos. Nossa, entendeu? maravilhoso. Maravilhoso, perfeitamente. Você me fez uma pergunta que eu respondi. Eu estava pensando nela, estava falando o que o amor constrói, porque diante de tudo isso, a família ela pode viver... Exatamente, porque a família ela vai se deparar com a sociedade. Os filhos não são nossos. Não adianta a gente pensar que é filho para a gente. Não são nossos, a gente já sabe disso. A gente não é da gente.
A gente é do nosso nós somos do patrão, nós somos da empresa, a gente é da sociedade, a gente é da educação, a gente é do governo, a gente não é só nosso, a gente vive numa pluralidade de mundo, de sociedade. A gente vive com gente que não pensa igual a gente. A gente vive... Então, quando eu tenho uma concepção de que eu não crio os meus filhos para mim, eu crio os meus filhos para lidar com o síndico, eu crio os meus filhos para lidar com o patrão chato, não é patrão bonzinho, não. Eu crio os meus filhos para lidar com a sociedade de uma maneira plural, porque a gente não vai estar aqui o tempo todo. Então, eu percebo que a construção do amor, a gente pode estar distante, mas as construções que foram geradas dentro de nós por causa do amor, elas não são desconstruídas simplesmente por momentos de prazer ou qualquer outra coisa que nos são oferecidos nessa vida. Há construções profundas nisso, não é isso? Isso aí. O amor é a base de tudo, né, Márcio? O amor, se a sua família ela está estruturada em amor, em respeito, fidelidade, isso é a base de tudo. Tem que estar presente, é preciso. Porque, claro, como você falou, nossos filhos não são nossos. A gente não sabe realmente até quando estaremos aqui e como. Aí você me fez uma pergunta e agora eu retorno ela. E como seu filho vai tratar um síndico bacana? Como seu filho vai ser um bom trabalhador? Isso tudo vai depender da construção nossa, do que liberamos, do que vamos liberar. É um retorno. Né? Eu gosto muito da ideia de um pensador que diz assim: a gente não tem que perguntar que mundo eu vou deixar para o meu filho, e sim que tipo de filho que eu vou deixar para o mundo. Porque o mundo vai ser construído por nós que vivemos, o mundo é construído por aqueles que vivem nele. Então eu já vi muitos pais falando para mim assim: pô, eu fico preocupado com o tipo de mundo que meu filho vai viver. E eu sempre disse, não precisa se preocupar. Ele vai viver no tipo de mundo que ele construiu para ele mesmo. E isso é reflexo dos padrões que ele viu dos pais. Então, se os pais eles reproduzem o padrão da sociedade, e isso é que me deixa doido. Por quê? Me deixa doido. Em que sentido? Porque nós temos uma responsabilidade de sermos um paradigma na sociedade, por aquilo que a gente representa das nossas crenças. Nós fomos chamados para sermos um paradigma na sociedade. Só que ao invés de nós sermos um exemplo de mudança para a sociedade, a gente se transforma naquilo que nós fomos chamados para transformar. Então, quando eu quero que o meu filho ele mude a concepção de padrões que existem dentro dele, só que ele não tem outro exemplo dentro da casa. Então, tem que desenvolver. Não adianta, e eu acho que é um papel importante por parte dos pais de sempre continuar aprendendo. Eu falo isso muito com os meus funcionários, quando eu digo para eles assim: olha, um líder, ele nunca se forma. Um líder nunca se forma. Porque se eu digo que eu já estou formado, então eu estou me suicidando. Eu vou dizendo que eu não preciso aprender mais nada, que eu não preciso me desenvolver em mais nada, que eu não preciso renovar em nada, que eu não preciso buscar crescer em nada. Eu não sou perfeito, do latim perfecto, feito por inteiro. Nós somos seres perfectíveis, ou seja, nós estamos em processo de amadurecimento constante. Então, olhando pela perspectiva dos filhos, nossa, os pais têm uma grande responsabilidade nisso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Joyce. Dentro desse contexto familiar, futuro, padrões, mudanças, a família ela é uma base constituída para a vida. Isso é inegociável, é inexorável. A família é a base para a construção da vida. É algo inexorável. Como trabalhar a reconstrução dos pais nesse período de reclusão social? Porque não adianta a gente falar nas mudanças dos filhos. A gente tem que pensar agora nas mudanças nos pais. Porque os pais estão enfrentando um problema dentro de casa. Os pais já não aguentam mais ficar dentro de casa. Antigamente era hashtag eu amo a minha família. Hoje em dia é hashtag me tira daqui. Hashtag não aguento mais.
Antigamente era hashtag me deixa ficar em casa com meus filhos. Hoje é pelo amor de Deus. É verdade. Pelo amor de Deus. Mentira. Então, assim, existe uma reconstrução extremamente importante dos pais, porque os pais têm que lidar consigo mesmo, lidar com os problemas financeiros, lidar com os problemas de casa e ainda lidar com a questão de exemplo, de padronização, de excelência, de qualidade para os filhos. Como, Joyce? Como? Tudo, né, que nós já falamos aqui, o equilíbrio tem que estar presente. E eu acho que, assim, a peça fundamental, Márcio, é a identidade. É saber quem eu sou. Quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, a minha identidade, ela estando estabelecida, não tem como ela se perder. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. É claro que esse caos que está acontecendo, né, toda essa turbulência, toda essa situação difícil, eu entendo os pais preocupados com o amanhã, né, se realmente vai ter o que comer, se vai ter o trabalho. Então, toda essa preocupação na cabeça, e tem a criança que chora, que pede para fazer o trabalho de casa, que grita que está na aula e quer comer. Eu entendo isso. Eu sei que isso é uma loucura mesmo. Mas o que nós não podemos fazer, né, nós não podemos negligenciar a nossa criança. E eu sempre vou trazer essa minha fala, que está difícil para nós adultos, e para a criança não está, não? Então, está difícil. Para a criança está difícil. Estressa, né? Criança se estressa. Isso, a criança fica estressada. A criança não está vendo seus amigos. A criança ela não está saindo de casa. Só que, como a sua fala lá no início, a gente esquece que nós fomos criança. E a gente só pega e olha para o adulto. O meu problema, a minha situação. Então, eu pego essa fala e eu coloco. A criança também está estressada. A criança também precisa de atenção. A dica que eu dou é o que eu fiz aqui em casa. A Manu, ela fez uma rotina. Ela sabe o que ela faz. Da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Às vezes tem um deslize, né? Às vezes não cumpre tudo. Mas isso é uma dica que eu dou até para a família. Faça uma rotina. Porque senão você vai ficar perdido ali na situação, querendo resolver um monte de coisa, querendo estudar, fazer concurso. Vou estudar, vou aproveitar a quarentena, vou criar aqui um jogo. Vai querer fazer um monte de coisa e não vai conseguir fazer nada. Então, uma dica que eu dou é faça rotina. E outra coisa, Márcio, interessante. Outra dica que eu vou dar aqui. É muito importante quando qualquer pessoa, o pai, o esposo, o pai ou a mãe, quando for dormir, gente, isso é uma dica, assim, terrível. É terrível. Quando for dormir, pensa assim, como eu fui hoje? Sozinho, deita na cama e pensa, como eu fui hoje como pai? Como eu fui hoje como mãe? Como eu fui hoje como filha? Gente, você vai doer. Porque você começa a sentir, perceber o quanto você foi perversa, o quanto você negligenciou, o quanto você foi atormentado. Sabe? Então, assim, coloca, deitou, relaxa. Isso é para fazer mesmo. Sabe? Como eu fui hoje como mãe, como esposa, como filha. É um exercício de consciência, né, Joyce? Oi? É um exercício de consciência, né? Isso aí, você vai conseguir, no dia seguinte, ser melhor do que você foi hoje. Amanhã você vai conseguir ser melhor. Sabe? Amanhã você vai conseguir construir o que você não construiu hoje. Por mais que não consiga, você fazendo isso diariamente, vai virar um hábito. E aí você vai ser bem melhor. Então, principalmente nesse período de quarentena, gente, eu dou essa dica porque eu faço. Ontem mesmo, eu relaxei e preocupada com a atividade hoje aqui, com a live, eu deitei e falei, meu Deus, como eu fui péssima hoje. Como eu não dei atenção para minha filha hoje. Sabe? Então, assim, a cada dia, a gente colocar a consciência, a gente vai conseguir ser melhor. A gente vai conseguir tentar aproveitar essa quarentena. Porque tem muita gente desesperada, Márcio. Não estão aproveitando em família, não estão reconstruindo, não estão ressignificando a sua história. Gente, essa quarentena eu já falei, ela é única. Faça o que você jamais conseguiu fazer, porque você está em família. Faça o que você tinha em família, sabe? Faça aquilo que você sabe que não vai poder fazer novamente. Então, faça agora. Vocês não estão de férias, estão de quarentena, ou seja, vocês não podem
Dá nenhum. Então, aproveita, vai reconstruir, vai reviver, vai construir valores. Eu sei que é um tempo curto, que daqui a pouco vai passar, mas dá para começar. E depois vai ser muito mais fácil você dar continuidade, sabe? Nossa. Depois você dá a mão na consciência e fala, meu Deus, eu nunca acordei com meu filho para tomar um café, almoçar, jantar. Agora é a oportunidade e você não está aproveitando. Verdade. Não aproveitando, né, Márcio? É verdade. Então, assim, em relação à pergunta que você fez, né? Essa situação toda, equilibrar e refletir o que eu estou fazendo. Como está sendo a minha vida? Você está falando, eu estou lembrando de uma citação de John Stott, que é um grande teólogo, filósofo anglicano, que ele diz que fé também é pensar. Fé também é pensar. É maravilhoso, Joyce. Joyce, se eu pudesse, ficava aqui ouvindo você bater nesse papo. São muitas perguntas, são muitas coisas que a gente adoraria ouvir você. E aí eu lembro mais uma vez de uma frase que eu até falei na última semana com um amigo nosso, o Anderson Gandra, aqui num bate-papo de uma live, uma frase de Gustave Le Bon, que ele dizia assim: um homem que não sabe dominar os seus instintos é sempre escravo daqueles que se propõem a fazê-lo. E a gente não pode simplesmente aceitar essa vida de condução pelos outros, condução pela massa, deixar com que as coisas possam... vamos ver até onde isso vai dar. A gente tem que tomar realmente o protagonismo dessa nossa história, principalmente da nossa família, e não permitir com que outros mentores tenham vozes efetivas dentro daquele seio que é de responsabilidade nossa. Joyce, é maravilhoso, eu agradeço demais, adoraria ficar mais tempo com você aqui. Só um pequeno parênteses, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando da nossa live. Povo de Belém do Pará, beijo no coração de vocês. Já vi aqui algumas pessoas comentando. Rafael Lauria, meu grande amigo Rafael Lauria, que saudade, meu amigo. Vou fazer um convite para você, a gente vai conversar junto aqui, viu, Rafa? Um grande beijo para você. E vi gente de São Paulo aqui também, um beijo no coração de vocês. Para quem não sabe, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e mais à frente vai ser colocado também no Facebook e no nosso canal do YouTube, onde mais pessoas podem ter acesso e a gente divulgar todas essas informações. Começamos do Pequeno Príncipe, né? E aí eu quero fechar agora no Pequeno Príncipe, relembrando mais uma vez uma fala de que a gente não pode se tornar adultos chatos. A gente tem que viver, a gente tem que aproveitar. E aí eu lembro, Joyce, de uma professora de piano, de uma grande professora de piano de Nova York. Se não me engano, ela é até brasileira, eu acho, não tenho certeza. Que conta um escritor que ela estava dando aula na escola de piano em Nova York e os alunos dela viraram para ela e falaram assim: olha, professora, a gente fica aqui 9 horas estudando teorias, a gente já estudou todas as teorias, a gente já sabe tocar, são 9 horas diárias treinando piano sistematicamente. O que a gente pode fazer para aprender algo mais? O que a gente pode fazer para poder construir algo mais na nossa vida? O que a gente pode fazer para aprender? Aí ela virou e falou assim: olha, é simples. Vocês fechem o piano de vocês, desçam até o Central Park, tirem os sapatos e caminhem descalço pela grama. Aí vocês vão sentir a emoção. E quando vocês tocarem piano, vocês vão perceber que não é só técnica, é a emoção que traz vida a tudo aquilo que você faz. Trazendo isso como analogia para essa nossa conversa sobre família, não adianta a gente ser pragmático nas nossas falas, autoritário nas nossas cobranças. A gente tem que soltar pipa com os filhos, a gente tem que correr na grama, a gente tem que tomar banho de chuva. Qual foi a última vez que os pais tomaram banho de chuva com os filhos? Verdade. Que tipo de futuro, que tipo de coisa a gente fez? A gente montar cabaninha dentro do quarto e a gente brincar de boneca com as nossas filhas. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Os nossos filhos, eles não vão
levar para a vida aquilo que a gente fala. Eles vão levar os momentos que ficaram gravados na sua alma, na sua emoção. E aí eu fecho com o Pequeno Príncipe, que diz: pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Que a gente possa se lembrar disso sempre e sempre ser como criança, ter um coração disposto, um coração ensinável, amável, humilde, para que a gente consiga construir uma vida, uma perspectiva de futuro para os nossos filhos. Joyce, muito obrigado. Muito obrigado. Você quer agradecer? Quer falar mais alguma coisa? Agradeço a todos, agradeço mais uma vez pelo convite. E se a gente conseguir plantar essa sementinha no coração de cada pai, dessa responsabilidade que o nosso ato, né, o que a gente faz é importante, vai surgir efeito. Se cada pai tiver essa consciência, eu acredito que o mundo se torna melhor. Né? O amanhã pode ser bem melhor do que hoje. Então, eu abraço essa fala de que nós temos que influenciar, sim, e se cada um der as mãos e fazer o que você está fazendo, até essa iniciativa de chamar, de conversar, de trazer, de mostrar, isso é muito rico que você está fazendo. É uma oportunidade, porque os pais erram, realmente, às vezes não é porque a gente quer, é por falta de sabedoria mesmo. Né? Às vezes o que a gente fala aqui despertou o pai, e aí, cara, eu vou ter uma atitude melhor amanhã. Então, foi muito boa essa oportunidade, foi riquíssimo. Cada palestrante, cada convidado palestrante, cada convidado. Então, assim, eu me sinto lisonjeada de estar aqui com você. O sua família sabe que eu amo demais, de paixão mesmo. Então, muito obrigada. Eu queria só terminar com uma frase de Augusto Cury. Por favor, Augusto por favor. Fala assim: chorar e abraçar são mais importantes do que dar-lhes fortunas e fazer de montanhas de críticas. Então, que a gente venha agarrar isso aí. É abraçar, beijar, brincar de cócegas, correr, andar de bicicleta, enfim. Abraçar e beijar vale muito mais a pena do que uma fortuna. Uau! O grande desafio para os pais do século XXI é gravar no coração dos seus filhos momentos prazerosos de prazer, amor, comunhão, alegria, e ele vai levar isso para a eternidade. Joyce, beijo no coração da sua família. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.